Olá, irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus, estamos aqui para trabalhar juntos por essa causa tão preciosa. Estamos nos aprontando para a tremenda hora do arrebatamento. E como nós temos visto na última conversa, a verdadeira igreja, ela entrará, ou tem entrado, através da revelação da palavra, nessa atmosfera de preparação para ser transformada. Por isso Jesus disse que quando aparecesse o sinal do Filho do Homem, nós deveríamos olhar para cima, porque a nossa redenção se aproxima. E o arrebatamento é uma revelação que a igreja estaria esperando, disse o profeta, e esta revelação vem através da mensagem do anjo de Malaquias capítulo 4. A igreja em ordem, captando o dia, captando a hora, captando a mensagem, mas muito especialmente captando o mistério dos 7 trovões, o mistério do 7º selo, que já é a entrada para a eternidade. O anjo disse ao profeta de que ele não poderia explicar esse mistério entre os pentecostais. Eles eram bebês espirituais, eles queriam estar com avivamentos, batendo palmas e cantando e buscando sinais e assim por diante, mas não poderiam ficar sentados ouvindo a verdade da palavra, porque a nossa transformação vem de fé na palavra. A grande revelação que estaria guardada para esse tempo final, veja, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso pregou o profeta a mensagem O Arrebatamento, baseado no Salmo 27 e baseado em 2 Pedro capítulo 3. Veja, em tempo de angústias, como disse Daniel no capítulo 12, veja, a verdadeira igreja estaria escondida no seu tabernáculo, no oculto do seu tabernáculo. Todos nós sabemos que esse lugar oculto é chamado de terceira etapa, ou também chamado de entrando além do véu, lá onde estão as 7 gotas de sangue, que falam melhor do que o sangue de Abel aqui fora da porta. Veja, essas 7 gotas de sangue, que tem essas 7 vozes, os 7 trovões, que soaram quando o 7º selo foi aberto, para mostrar as coisas ocultas, secretas, que estão além do véu, que estão no mundo invisível, lá onde somente a alma pode captar, a mente não pode captar, os olhos humanos, os ouvidos humanos não podem receber isso. Por isso Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. Elas estão ocultas, além do véu. Um exemplo do Velho Testamento, quando a arca que continha a palavra, veja, estava atrás de um véu. Eles não tinham acesso, não podiam lê-la, não podiam vê-la, não podiam abrir a arca. Não eram chamados, não eram predestinados. Sobre a arca estava o propiciatório, uma coroa, onde se depositava o sangue. Uma profecia evidente de que um dia aquela palavra que estava ali sangraria no Calvário, porque a palavra está ensanguentada. E hoje o propiciatório, veja, é essa palavra em forma de Espírito Santo, porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida, veja, agora aplicadas em nosso coração, além do véu. Veja, lá no lugar oculto, no lugar escondido. Então a verdadeira igreja estaria em Cristo pelo verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E ali Satanás não tem acesso, ali o hipócrita não tem acesso, ali o homem comum não tem acesso, apenas o eleito a quem é revelado a palavra. Então disse o profeta que ele não deveria explicar a terceira etapa. Veja, não cabia a ele, coube a ele revelar a palavra, mas caberia aos pastores. Veja, por que tiveram que ser pastores? Porque eram homens comissionados para mostrar que o Messias estava na manjedoura. Estava agora enrolado com os panos tirados da canga de um boi, lá na manjedoura. Veja, os primeiros a saberem que o Messias estava na terra. Os primeiros a saberem que o 7º selo está aberto, que os 7 trovões estão revelados. É o ministério de pastores, são homens levantados por Deus para guiar o povo até onde está a fonte da vida eterna. O 7º selo já é a entrada à eternidade. Veja, lá no Velho Testamento, quando Sansão, advertido por Deus, para não explicar de onde vinha a fonte de seu poder,
advertido por Deus de não explicar qual era o seu segredo, de onde vinha a sua força. Mas Dalila, a prostituta, que estava atrás do poder, ela queria saber qual era o poder, onde residia a sua força. Ela foi seduzindo ele, um tipo das denominações que se aproximaram do profeta. Elas não queriam a mensagem, elas não queriam o nazireato, elas não queriam tomar a palavra, mas elas queriam descobrir como operar, de onde vinha o poder que operava o profeta. Então houve muitos personificadores, muitos imitadores. Veja, e eles então tiraram a verdadeira palavra dos púlpitos, introduziram suas interpretações, deram ao povo lixo para comer. Não podiam trazer a verdadeira palavra, a verdadeira terceira etapa, a verdadeira mensagem, porque a abertura da palavra, que é chamado de a terceira etapa, veja, nada mais é do que Deus abrindo o véu e mostrando ao seu povo a verdade da palavra, de que Deus estava manifestado, de que o propiciatório estava aqui na terra, de que os segredos de Deus estavam sendo revelados ao seu povo. Veja, 7 vozes falando coisas mais profundas do que Lutero, do que Wesley, do que Pentecostes, do que o sistema organizado. Veja, o poder vivificador que reverdeceu a vara de Arão vem para reverdecer o eleito, o escolhido, porque disse Paulo, ninguém tome sobre si essa honra, a não ser aquele que é chamado, como Arão foi chamado. Lá estava o maná escondido, que só o sacerdote é que tinha acesso. Lá estava a glória da Shekinah, lá estava a eternidade. Veja, entrando a eternidade, vou repetir, a revelação do 7º selo já é a entrada à eternidade. Lá onde estão essas 7 vozes, esses 7 trovões, que não estão escritos na palavra, mas seriam revelados à igreja. E quando fossem revelados, abririam a verdade oculta da palavra de Gênesis a Apocalipse. Por isso, nós tivemos essas 3 grandes mensagens, Lutero, Wesley, Pentecostes. Mas a seguir, a adoção. Veja, a adoção, agora tomando o corpo redimido, a igreja justificada pelo sangue. E agora, Deus tabernaculizando o ministério do Filho do Homem, Deus mesmo, o mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, para mostrar agora que a deidade não está no céu, está aqui na terra, em forma de Espírito Santo. Então, em 1 João capítulo 5, diz o apóstolo a grande verdade. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, verso 5. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Então, por que foi que o profeta enfatizou essas 3 grandes doutrinas? Justificação pela fé, santificação e batismo com o Espírito Santo. Porque foi exatamente isso que saiu do corpo de Jesus no Calvário, quando ele foi ferido por aquela lança. Veja, ele já tinha rendido o Espírito. Saiu água e sangue. As 3 grandes doutrinas de nossa fé. Lutero, Wesley, Pentecostes. Mas, após Pentecostes, e foi aí aonde a igreja pentecostal cometeu seu grave erro, ela não pôde entender que o próximo passo era a adoção. Veja, o filho colocado em autoridade, no lugar do pai. Depois que o livro foi tomado, depois que o título de propriedade que Adão tinha perdido foi recuperado. Veja, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Esses 3 títulos que Adão tinha. Ele podia ter acesso ao pilar de fogo no entardecer, filho de Deus, sacerdócio. Ele tinha controle sobre a terra e sobre os animais, rei. E ele podia captar os mistérios ocultos da palavra, quando ele deu nome aos animais,
conectando com a primeira Bíblia, lá em cima, o zodíaco. Ele sabia que começava pela Virgem e terminava com o Leão, as 12 casas zodiacais, os 12 meses do ano, o percurso do Sol durante um ano, do ocaso, do nascer do Sol ao ocaso. Ele conhecia essa Bíblia, ele conhecia a natureza dos animais, ele pôde dar nomes aos animais, porque toda a criação foi feita para a redenção. E por causa da redenção veio a queda, porque Deus queria manifestar seus atributos. Então ali estava um rei que podia governar, controlar, um profeta que podia captar os mistérios da palavra e viver de fé na palavra, dos mistérios ocultos da palavra e acesso, veja, tendo comunhão perfeita, vida eterna. Então Deus traz tudo isso aqui na sétima era, exemplificado primeiro por Enoque, o sétimo. Veja, porque quando chegou o sétimo, era tempo de abrir o mistério de como voltar para a eternidade, porque seria na sétima vigília que nosso Senhor desceria. O mesmo Senhor descerá do céu. Veja, Mateus capítulo 25, eis aí vem o esposo na sétima vigília, porque o sétimo é a conclusão, é a perfeição. Veja, então Deus levanta a semente eleita, desperta nela o desejo, o sentimento de conhecer os mistérios secretos do livro selado, da comunhão perfeita, dos mistérios ocultos da palavra, de agora ter controle, como Enoque podia falar a palavra, e as rochas de diferentes montanhas foram cortadas e alinhadas pelo poder da palavra. Veja, porque não havia mecanismos humanos para cortar aquelas pedras com tantas toneladas e alinhá-las tão perfeitamente, sem argamassa. Veja, apontadas para os 7 estrelos, dividindo a terra em 4 partes. Veja, norte, sul, leste e oeste, os 4 pontos cardeais, e apontá-lo para o grande Órion, as Pleiades, as 7 estrelas. Enoque captou o mistério, porque Enoque tinha comunhão com o primeiro Adão. Veja, então aqui vem um profeta agora, o sétimo. Veja, com a comunhão perfeita com o segundo Adão, Jesus Cristo, para captar os mistérios ocultos da palavra e trazer a fé para o arrebatamento. Então ele prega a mensagem, o arrebatamento, parágrafo 105 a seguir. Agora, nós encontramos aqui que Enoque foi o sétimo depois de Noé, o que foi um tipo das eras da igreja. Agora, todos os demais 6 homens, antes dele, morreram, porém Enoque foi transladado. Veja, Enoque foi arrebatado, o sétimo, mostrando que é a sétima era da igreja, que recebe o arrebatamento. Agora, não há dúvida, nós estamos na sétima era da igreja, todos sabemos disso. Agora, é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram, porém Enoque foi transladado, porque ele não foi achado, Deus o tomou, porém Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém a noiva do tempo do fim será chamada para fora, veja, o arrebatar, sem a morte, será chamada da sétima era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Ó, que coisa, vamos cavar agora, diz o profeta, bem fundo. Então, quando terminou a sétima era, João é chamado, um tipo da noiva, uma trombeta soando, uma santa convocação para subir mais alto. E ele viu uma porta aberta no céu para entrar agora no lugar santíssimo, lá onde estava o trono de Deus. E quando ele chega lá, ele vê os anciãos, ele vê os 4 querubins e ele vê o altar de misericórdia. Ele está entrando no lugar santíssimo. Essa é a terceira etapa, além do véu. Isso não pode ser visto aqui nas eras da igreja. Não era tempo ainda. Porque a igreja é chamada na sétima era a uma vida mais profunda, a viver de uma civilização de fé. Agora aqui também um tipo das 7 eras da igreja, o que em Apocalipse 10, verso 7, que o grande mistério do livro haveria de ser desvendado pela mensagem do 7º anjo. Veja, agora há um mensageiro acima sempre e um mensageiro na terra. Apocalipse 10, 1, esse é Jesus Cristo. 10, 7, esse é o 7º anjo, o anjo da sétima era. Veja, a palavra inglesa anjo significa o mensageiro, e na mensagem do 7º anjo, enquanto ele está fazendo sua proclamação, seu ministério, então quando ele começa a tocar o seu ministério, veja, não quando ele começou, melhor dizendo, quando ele começa a tocar o seu ministério. Jesus, quando ele começou curando os enfermos e aflitos. Primeira etapa, aquele grande rabino, ele é profeta, todos o queriam em sua igreja.
Porém, quando ele se sentou certo dia e disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente. Aquilo foi diferente. E se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ora, ele é um vampiro, disseram. Está vendo? Aquilo foi diferente. Ele não explicou isso. Eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era, feita real e provada para eles, que ele era aquele mensageiro daquela era. E ele não tinha de explicar nada. Essa é a mensagem do profeta. A terceira etapa não será explicada para o público lá fora, nem para o crente comum. Somente para o eleito que pode captar a verdade da palavra por revelação. Espero que a conversa tenha ajudado. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.